Na última atualização do Xbox para a versão Xbox One X trouxe melhorias na visualização 4K. Mas por quê? Fala galera do Geek, eu sou o Godcos, você tá no Detonando Geek, o primeiro, maior e melhor canal de tecnologia para games de todo o YouTube e também através do nosso portal de notícias detonandogeek.com.br. Acesse lá e ative a notificação. E na vinheta do Thumb Meio é óbvio, é claro, é lógico, já ouviu eu falando que nós vamos tratar hoje da atualização, da última atualização pública do Xbox One, a qual ele traz modificações para a resolução 4K em sua versão X. Também tem algumas coisas referentes à versão S, mas efetivamente o mais interessante para o nosso conteúdo seria porque a Microsoft estaria modificando a visualização ou talvez a forma com que se forme o 4K no console. A atualização não foi uma atualização de software convencional, ela foi uma atualização de driver, ela foi uma atualização que mexe e interfere diretamente com o pipeline da GPU. Por que a Microsoft estaria mexendo? Talvez não estivesse bom. O Xbox One X, afinal de contas, tem recebido as melhores versões dos jogos multiplataforma. Vamos explicar e tentar entender o que aconteceu aí e quais serão as significativas melhoras que teremos com esse update que a Microsoft divulgou, que até agora ninguém entendeu muito bem do que se trata. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, você sabe que é super, mega, ultra importante, compartilha mesmo, compartilha mais do que dê like, porque isso ajuda a gente a crescer cada vez mais. Um recado super importante de hoje, GameCenterPaulista.com.br, você tem 5% de desconto na compra de qualquer item na loja utilizando o código DETONANDOGEEK. Tá participando da promoção da Game Center? Então você tem que participar. Como é que você faz? É só comprar. Toda semana a gente vai divulgar um ganhador, não precisa fazer nada. Compra qualquer item lá e você vai concorrer a prêmios exclusivos que eu vou escolher pra você. Corre lá, GameCenterPaulista.com.br. Vamos lá então, cerca de 3 dias atrás a Microsoft liberou aí uma atualização para o público, para os seus usuários do Xbox One. Até aí sem novidade, ela faz isso cerca de 3 em 3 meses, aliás, às vezes até menos quando existe algum bug ou uma nova feature, a qual não foi o caso. Não existia um bug muito implícito e também não existe nenhuma feature, né? Basicamente ele se retrata como uma atualização de correções, né, e implementações de pouquíssimas coisas que sejam significantes para os usuários do console, por exemplo, como correções sobre o sistema Cortana, né, de AI, o que realmente, falando a grosso modo, é pouco utilizado no console. No entanto, algo chamou a atenção aí do mundo inteiro que noticiou, e também nos grupos, pessoas me comunicaram, vieram falar comigo e tudo mais, que é a respeito aí da melhora de visualização no sistema 4K do Xbox One X e também aí na mudança de visualização 4K para conteúdos digitais, no caso Netflix, né? Vamos explicar um pouquinho mais o que é isso. No caso da versão S, eu vou começar com ela, porque a gente já descarta logo de cara, que a única modificação que vai ter realmente é a parte do conteúdo digital, ou seja, Netflix. Então a versão S teve aí uma melhora aí em conteúdos que talvez apresentassem uma instabilidade com o Xbox One, ou seja, melhorou, então você já assiste o Netflix em 4K, caso você assine o serviço em 4K de maneira melhor e menos problemática também. Legal, bacana. Mas a grande cereja do bolo é em relação ao Xbox One X, né? O monstro aí da Microsoft, capaz de rodar os 4K, 30 ou 60 FPS, mas o console aí sempre obtém a melhor marca de benchmark dos consoles em comparações com jogos multiplataformas, pelo menos das últimas análises que foram feitas. O que poderia então a Microsoft querer melhorar, querer ir além disso? Algumas pessoas teorizaram que poderia ser um aumento significativo até mesmo na taxa de frame rate. No entanto, a gente entende que não seria isso, primeiro por uma limitação técnica que a gente sabe como é a condução da tecnologia, as implementações de jogos que estão sendo feitas, e segundo porque isso seria uma grande feature e provavelmente a Microsoft faria um grande escancaramento aí publicitário em torno disso. Óbvio, se o 4K do Xbox One X poderia ultrapassar a marca dos 30 nos jogos que ele tem a 30 FPS, seria uma grande feature, impulsionaria até mais as vendas do console. No entanto, a divulgação foi bem modesta, não passou de um changelog aí sobre a atualização, não houve maiores informações da Microsoft e não existe ainda uma percepção sobre qualquer tipo de melhora. Eu confesso pra você que eu tô com essa atualização cerca de 30 dias atrás, acredito. Ela foi lançada no Alpha, dia 10 ou 15 de janeiro. Inclusive, a nossa análise técnica de Resident Evil 2
um pedacinho dela eu fiz nesse console. Eu tenho dois, né, Xbox One X. Um com preview, um outro sem preview. Eu fiz nesse console porque eu já tinha visto que viria essa melhora, mas não teve diferença alguma entre a versão preview e também a versão normal. Tanto que nós nem divulgamos isso porque até então a gente não sabia qual era a intenção da Microsoft, o que ela poderia fazer com isso, ou se estaria ainda iniciando esse processo de atualização. Vamos lá então tentar explicar o que acontece, porque não é uma atualização que foi divulgada, mas também não é uma atualização simplória. Lá no changelog, inclusive, diz que foram feitas modificações no pipeline, e para mudar o pipeline é um esforço significativo do ponto de vista de programação, do ponto de vista de risco também, né? O pipeline, eu vou explicar para vocês, ele é a composição de instruções para GPU. Ele é o conjunto de instruções que faz a coisa acontecer. Ele começa com a aplicação, ou seja, as instruções de software, passa para geometria, a construção de vetores e polígonos, depois vai para rasterização, a implementação de pixels, efeitos e finalização da renderização, e entrega na tela. Ou seja, o pipeline é uma conotação de instrução de software para hardware. É algo extremamente complexo de mexer e algo também que pode gerar problemas. Ficar mexendo no pipeline aí a toda hora pode gerar instabilidade. Mas por que exatamente talvez a Microsoft faria isso? E por que não há divulgação? E porque provavelmente você nem vai sentir essa modificação que foi feita. Vamos por partes então, entendendo um pouco mais o que tem acontecido com a indústria de 2018 para cá. Muito se vê em cima de hardware, muito se vê em cima de consoles, de placa de vídeo, mas todos esses equipamentos, eles são construídos com apenas um objetivo: poder rodar os jogos que são construídos. E à medida que os jogos vão evoluindo, esses equipamentos têm que estar à frente desses jogos. Não é possível você criar um jogo acima do equipamento, porque ninguém vai conseguir jogar, porque ninguém tem um equipamento. Beleza, então, entendendo isso, a gente está prestes a uma nova geração. O Xbox One X, é claro, é óbvio, é lógico, é bem lógico, aliás, ele tem aí a probabilidade de maior longevidade do que os outros consoles, incluindo o PlayStation 4 Pro, por conta do poderio. Ou seja, em miúdos, ele vai conseguir viver muito mais e ser competitivo com os jogos da nova geração, mesmo a Microsoft lançando, por exemplo, ano que vem, uma nova plataforma mais potente que o próprio X. Ele vai ficar no páreo um bom tempo, porque ele é um console que foi lançado em 2017 e ele está bem acima das expectativas comparada com os consoles atuais. Vendo dessa forma também, a gente tem jogos que desde o ano passado, em grande parte aí, eu diria aí, cerca de 70 ou 80% dos jogos que foram lançados em 2018, incluindo agora os que estão sendo lançados em 2019, todos eles já migraram para compilação em 64 bits. Isso aumenta a capacidade do jogo interferir na máquina por completo. Ou seja, com 64 bits ele pode usar um uso mais performático da memória. 32 bits ele só pode usar até 4 GB. Então se ele só pode usar 4 GB e precisa de 8, ele tem que criar 2 blocos de 4 GB, ou seja, trabalhar com duas tarefas distintas. Um jogo 64 bits trabalha com apenas uma tarefa, ocupando os 8 GB. Além disso, o uso de 64 bits e maior capacidade de armazenamento de tarefas e instruções na memória trazem também maior uso de cores, de processadores, de CPU, antes mesmo de chegar na GPU. Ou seja, os jogos estão utilizando mais o hardware. Eles finalmente entraram aí num consenso de evolução para isso. Eles ficaram muito tempo estagnados em 32 bits. Um jogo que a gente pode colocar na mesa de exemplos aqui é Division 2. Eu tive a experiência de jogar o beta privado dele, cara, e eu joguei no PC. O jogo, ele utiliza todos os cores e threads do meu processador. Eu tenho um Ryzen 1800X com 8 cores e 16 threads, ou seja, 8 cores que executam duas tarefas. Todos os 8 cores e as 16 tarefas, pelo menos ou ao menos 30 ou 40% estava sendo utilizado. Ou seja, o jogo consegue utilizar todo o núcleo de processamento e também os núcleos de tarefas do processador para conseguir empurrar a sua mecânica no gameplay. Óbvio, é lógico, junto com a GPU. E se a gente for analisar dessa forma, então quer dizer que os jogos estão evoluindo para novas mecânicas, novas experiências, estão fazendo uso melhor do hardware à volta dele. Por exemplo, como eu disse, Division 2 ele usou bastante os cores. Talvez algo problemático aconteceria no Xbox One X, porque mesmo ele tendo aí os 40
unidades computacionais da sua GPU, os 6 teraflops, os 326 gigabits aí de taxa de transferência de memória, ele poderia apresentar problemas graças a CPU, num jogo, por exemplo, como o Divisio. Talvez uma solução da Microsoft seja mudar o pipeline para dividir o peso de instruções com CPU e GPU, mandando algo mais para a GPU do que realmente ela precisa, para aliviar um pouco o peso também do CPU. Outra coisa que a gente tem que falar é que novas implementações gráficas estão cada vez mais andando, ou seja, os jogos estão evoluindo, e a mudança do pipeline da Microsoft para o Xbox One X pode corresponder justamente a isso. Novas interações de engines gráficas, novas evoluções, para você ter uma base de ideia como a coisa anda à frente da publicação. A Unreal Engine está na versão 4.22 agora. A Unreal Engine ela não é a única, óbvio, é lógico, engine do mercado, mas ela é uma engine de vanguarda. Ela cria tendência e ela também segue as tendências criadas das engines privadas, né? Ou seja, ela tem bastante recursos. E nessa versão preview, incluindo já o Ray Tracing na renderização em linguagem de baixo nível para o desenvolvedor utilizar. Eu não estou falando que vai vir Ray Tracing no Xbox One X. Eu estou falando que o que está pronto agora para os desenvolvedores começarem a trabalhar já está muito à frente da necessidade atual de mercado e também já está muito à frente da capacidade computacional dos dispositivos. Ou seja, sempre à frente. Então quer dizer que os jogos que começaram a desenvolver há 2 anos atrás vão ser entregues a 2019, eles possuem novos recursos visuais, novas maneiras de conversar com a máquina em si. Então os jogos de 2019 eles já estão trabalhando no limite geral de toda a geração e já estão utilizando tecnologias das próximas gerações, mesmo que de maneira ainda simplista. Ou seja, eles estão se modificando a uma nova realidade. E é por isso que foi colocada essa atualização, provavelmente para que não aconteça problemas de performance durante esse desenvolvimento. Mas para você especificamente não deve mudar absolutamente nada. Talvez a gente veja alguma coisa diferente na atualização de abril do Xbox One, porque é um mês antes da E3 de 2019 e a Microsoft deve trazer algumas coisas, por exemplo, o xCloud ou melhorias no Game Pass, ou seja, coisas que precisam de atualização de software. No mais, ficou um pouquinho mais rápido a dashboard, mas isso também é porque instala de novo o sistema, então automaticamente fica mais rápido, com o tempo a gente descobre aí. Beleza, galera? Espero ter tirado a dúvida de vocês aí. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, compartilha, meu filho, compartilha, pelo amor de Deus. Eu sou o God Cosme, espero ter tirado a dúvida e até a próxima.